Uma célula pode conter diferentes conteúdos. Então, que tipo de dado eu posso ter dentro de uma célula? Eu posso ter numa célula um texto, um nome de uma pessoa, o nome de um cargo, o nome de uma cidade, o nome de um país. Então, eu posso ter um texto qualquer dentro da célula. Mas as células somente podem conter textos? Não. Eu posso ter números. Esses números podem ser uma quantidade de produtos que eu comprei, a quantidade de produtos que eu vendi, um valor monetário, o preço de venda de um produto, o valor de um salário, né? Então, R$ 47,55, por exemplo. Uma data, 23 de março de 1960, 25 de abril de 2009. Posso ter um horário, 14 horas e 55 minutos. Uma porcentagem, 100%, 50%, 25%. Uma fração, 3 quartos, 8 quintos. Então, ela pode ter diferentes dados numéricos. Podemos também ter fórmulas. E essas fórmulas podem referenciar outras células ou constantes. Eu posso ter uma fórmula que soma duas outras células. Aí, em G4, eu vou ter a soma de G3 com G2, por exemplo. Então, posso ter fórmulas que referenciam outras células, que referenciam constantes. Posso também ter funções, tipo a soma, a média, o máximo, o mínimo. São funções que eu posso ter numa célula. Então, cada célula pode ter um dado diferente. E lembrando, o que é uma célula? A célula é a interseção da linha com a coluna. A pasta de trabalho. A pasta de trabalho é um arquivo que pode conter várias planilhas. Neste caso, exemplo.xls é uma pasta de trabalho. Então, vejam essa imagem. No alto da imagem está aparecendo lá exemplo.xls. É o nome do arquivo. Este arquivo chama-se exemplo.xls. Este arquivo é uma pasta de trabalho. Dentro deste arquivo, eu tenho várias planilhas. A planilha que está ativada, e eu estou vendo aí nessa planilha as notas de matemática, português, ciências e inglês no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, além dos totais de cada disciplina e as médias bimestrais. Essa planilha chama-se notas. Então, vocês estão vendo ali a planilha notas, que é uma planilha que está dentro da pasta o quê? Exemplo.xls. Agora, a pasta exemplo.xls tem apenas a planilha notas? Não. Eu tenho ali também operadores 1, que é uma planilha, operadores 2, que é uma outra planilha, fórmulas, que é outra planilha, e temos mais outras planilhas aí. Todas estas planilhas estão dentro de uma única pasta de trabalho, que é a pasta exemplo.xls. Então, quando eu salvo um arquivo, eu estou no Excel, eu estou salvando, nesse caso, é uma pasta de trabalho. Tá? O que eu estou salvando é uma pasta de trabalho. Ali embaixo você vê que está ativada a planilha notas. Porém, eu posso ativar a planilha operadores 1, basta clicar em cima de operadores 1, ou ativar a planilha operadores 2, basta ativar clicando na guia de planilhas. Então, aquela parte inferior, onde eu tenho as várias pastas, chama-se o quê? Guia de planilhas. A guia de planilhas permite alternar entre planilhas de uma mesma pasta de trabalho. Tipos de arquivo do Excel. Vamos falar aqui dos principais tipos de arquivo que o Excel trabalha. Inicialmente, nós vamos falar do arquivo XLS, que é uma pasta de trabalho. XLS é a extensão desse arquivo. Então, é um arquivo do tipo .xls. Então, o arquivo do tipo .xls é uma pasta de trabalho. É o arquivo onde o usuário salva os seus dados. Então, quando você você abre o Excel, cria um novo arquivo, lança dados nas planilhas, na hora que você salva, você está salvando a pasta de trabalho. E essa pasta de trabalho pode conter inúmeras planilhas. Então, uma pasta de trabalho pode conter diversas planilhas, e em cada planilha eu posso correlacionar diversos tipos de dados. Um outro tipo, tá, é o modelo de pasta. É o arquivo com a extensão XLT. Então, XLT é um modelo de pasta. O modelo de pasta é um arquivo que serve de modelo para a criação de pastas do Excel. Cada nova pasta é criada à semelhança de um modelo de pasta. Mas como que isso funciona? Vamos entender melhor? Digamos que eu tenho aqui um arquivo de nome exemplo.xlt. Então, vejam bem, a extensão do arquivo é o quê?
XLT. XLT é um modelo de uma pasta de trabalho. Então eu tenho lá um modelo de uma pasta. E dentro desse modelo de pasta eu posso ter várias planilhas. Tá? Eu posso ter uma planilha ou várias planilhas. Né? E lá dentro eu tenho uma planilha, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um molde de uma planilha. Digamos que eu tenha lá um molde de uma planilha sobre vendas. Eu tenho lá já uma planilha montada de como que eu registro as vendas no mês, por exemplo. Eu tenho essa planilha toda montada lá dentro. Essa planilha, tá, é uma planilha que serve de modelo. Mas ela serve de modelo para quê? Para a criação de outras planilhas. Então, a partir desse modelo de pasta, é que eu vou criar as pastas de trabalho. Então, essa planilha, exemplo.xls, exemplo.xlt, vai servir de base para a criação de inúmeras o quê? Pastas de trabalho. Então, a partir desse arquivo exemplo.xlt, eu posso criar um arquivo chamado exemplo1.xls. Então, quando eu crio esse arquivo exemplo1.xls, veja bem, a extensão do modelo é XLT, a extensão da pasta é o quê? XLS. Então, quando eu criei com a extensão XLS. Quando eu criei um arquivo que é a semelhança do exemplo.xlt. Então, ele já foi criado com todas as planilhas, com todos os cabeçalhos, com todos os lugares de lançar dados, com todas as fórmulas. Ele já foi criado com toda aquela estrutura. Porque, na verdade, eu usei o modelo de pasta como base para a criação da pasta de trabalho. Aí, depois, eu preciso criar uma nova pasta de trabalho. Aí, eu vou criar a pasta exemplo2.xls, que vai ser criada à semelhança do exemplo.xlt. Depois eu vou criar a pasta exemplo3.xls, que também será criado à semelhança do exemplo.xlt. Todas as pastas, exemplo1.xls, exemplo2.xls, exemplo3.xls, foram criadas com base em exemplo.xlt. Então, ao criar, eu criei com toda a estrutura, com todas as planilhas, com todas as fórmulas já lançadas, ela está prontinha para ser usada. Só que eu vou lançar diferentes dados. No exemplo 1.xls, eu vou lançar os dados, por exemplo, do mês de janeiro. No exemplo 2.xls, eu vou lançar os dados de fevereiro. No exemplo 3.xls, eu vou lançar os dados de março. Então, elas vão ter diferentes dados, mas elas foram todas criadas com base em uma mesma o quê? Em um mesmo modelo de pasta de trabalho.